sana, revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de dia. Fala rapaziada, tá começando mais um episódio de Aprendendo Protractor. Hoje é o som do Mano Chao. Então tá galera, vamos ao que importa. Em um dos últimos posts que eu fiz no Talking About Testing, na série de insights de código limpo, inspirado no livro Clean Code do Uncle Bob, eu fiz um post onde eu falava sobre concorrência, e nesse post eu falei sobre a execução de testes end-to-end rodando em paralelo e como isso pode ser uma abordagem interessante quando a gente fala de testes automatizados end-to-end. Então, e quando eu escrevi esse post, eu prometi que eu ia criar um conteúdo no formato de vídeo, mostrando na mão na massa como é que isso funciona. Então eu criei um projeto aqui para mostrar para vocês hoje o funcionamento da execução de testes rodando em paralelo e na verdade eu vou mostrar para vocês principalmente um comparativo, né? Eu tenho uma estrutura de testes aqui que eu vou mostrar para vocês rapidamente, onde eu tenho 4 arquivos .spec.js, certo? Então, ou seja, eu tenho 4 suítes separadas de teste, digamos assim, né? E eu posso executar elas um depois do outro, ou então eu posso rodar elas em paralelo. E vocês vão ver a diferença de tempo de execução quando eu rodo os testes todos no mesmo navegador ou quando eu paralelizo os testes. Eu não vou entrar nos detalhes do que cada teste faz, mas eu vou deixar o código disponível e vai ter um link no vídeo aqui, então vocês podem analisar o código com calma, sugerir melhorias e tudo mais. Eu vou passar somente pelo arquivo de configuração, porque é nele que tem a configuração necessária para fazer o sharding, que é essa questão de eu poder paralelizar os testes. Então, o nosso arquivo de configuração tem um monte de configuração que eu não vou dar atenção para todas elas, mas somente para as nossas capabilities. E nas nossas capabilities, além do browser name e das Chrome options para desabilitar toda e qualquer extensão, eu estou utilizando aqui duas propriedades novas que a gente ainda não tinha visto, que são Shared Test Files, que eu estou apontando, dizendo para ele true, o default dele é false, e o Maxed Instances, eu estou dizendo para ele rodar 4 instâncias de navegadores quando ele estiver rodando os testes, certo? Então, visto que eu tenho 4 arquivos .spec, eu defini 4 instâncias para paralelizar todos os testes, ok? Porém, antes de eu rodar esses testes em paralelo, eu vou comentar essas duas linhas e vou rodar os testes para vocês darem uma olhada no tempo de execução desses testes. Então os testes já estão criados, já estão utilizando PageObjects, já estão rodando, eu já testei eles antes e a princípio eles estão todos passando, então vamos rodar o comando para ele executar os testes. Ele começa com os testes da homepage, que são testes basicamente de navegação, né? Testes para testar, digamos, as principais rotas da aplicação, algo assim. Depois ele vai para os testes, se eu não me engano, de criação de conta. Então ele está rodando os testes de criação de conta agora, depois ele vai aos testes de blog e por último os testes de sign-in. Então agora ele já está rodando os testes de blog. E agora os testes de sign-in. Então veja que quando a gente tem muitos arquivos de teste, se a gente executa tudo no mesmo browser, a gente fica com a dependência da espera de um teste acabar para que o outro possa se iniciar. Então a gente rodou aqui 13 testes, todos rodaram com sucesso e o tempo de execução total dos testes foi de 54 segundos, perdão.
Pensem que a gente tem aqui somente 13 testes e eles levaram mais ou menos 1 minuto. Agora imaginem isso numa suíte de mais de 100 testes, por exemplo, né? A gente teria isso aqui multiplicado quase por 10, então a gente teria aí um tempo bastante grande aí de aproximadamente 50 minutos para poder executar uma suíte de testes. É um tempo que fica inviável para tu poder praticar questões como entrega contínua, integração contínua, né? Quando tu precisa de um feedback rápido logo após modificações da tua aplicação. Então agora eu vou voltar no nosso código e vou descomentar aquelas duas configurações de Shared Test Files e Max Instance para a gente poder rodar agora nossos testes em paralelo e fazer uma comparação de quanto tempo levou para executar, rodando um de cada vez, um depois do outro e rodando em paralelo. Então ele já disse aqui que está rodando 4 instâncias e a gente vê aqui os 4 browsers abertos. Ele começa a fazer as coisas independente em cada um dos navegadores. Então em um dos testes ele está rodando os testes da home, no outro os testes de criação de conta, no outro os testes de blog e no outro os testes de sign-in. Já está executando o último. Então ele me traz um resultado dos testes um pouco diferente, onde ele separa aqui, né, o que executou mais rápido, que executou em 14 segundos, o segundo que executou levou 1 segundo a mais para acabar de executar, levou em 15 segundos, o outro levou 2 segundos a mais do que o primeiro, 16 segundos, e por último o teste que levou 22 segundos, que foi o tempo total da nossa bateria de testes. Então vejam que enquanto antes a gente rodou testes em praticamente 1 minuto, agora a gente rodou em 22 segundos, em 1/3 do tempo da execução total do tempo, se a gente estivesse executando um de cada vez. Então, isso é para demonstrar para vocês o poder de a gente executar testes em paralelo, quando eu falo do ganho de tempo, né, de resposta do feedback que os nossos testes podem dar para o nosso time enquanto a gente está desenvolvendo software. A ideia desse post era basicamente mostrar isso para vocês, visto que eu tinha prometido isso. Conforme eu já falei, o código está disponível aí através do link e eu aguardo muito o feedback de vocês aí, espero que vocês tenham gostado, espero que se vocês tiverem sugestões de alguma coisa nova que a gente poderia estar abordando através de um vídeo, através de um outro post, alguma coisa assim, fique à vontade aí para dar seu feedback. Como de costume, eu vou fechar aqui com uma musiquinha. Mano, tchau. E era isso aí, galera. Falou.